Eu preciso confessar que eu assisti a última entrevista do Gilmar Mendes e, por um momento, eu mal o reconheci. Sabe aquela figura arrogante, debochada, sempre com uma resposta afiada na ponta da língua? Pois é, ela sumiu. No lugar, o que a gente viu foi um homem acuado, falando baixo, com a moral baixa, como disse o advogado Jeffrey Cicchini. Para mim, essa transformação tem nome e sobrenome: medo da lei Magnitsky. O desespero de perder tudo o que ele construiu na Europa parece ter chegado e a máscara de todo-poderoso finalmente caiu. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos. E se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Por anos a gente se acostumou a ver o Gilmar como uma das figuras mais poderosas e, sejamos honestos, mais arrogantes da República, né? Ele era o homem que não tinha medo de nada nem de ninguém. Batia de frente com a Lava Jato, soltava críticas ácidas contra procuradores, debochava de adversários políticos e sempre parecia estar completamente seguro, blindado em seu castelo de poder. A imagem que ele projetava era a de um homem que estava acima do bem e do mal, um verdadeiro titã do judiciário. Mas essa imagem, meus amigos, ruiu, e ruiu de forma espetacular. A última entrevista que ele concedeu foi um retrato do medo. O homem que antes olhava para as câmeras com um ar de superioridade, agora desviava o olhar. A voz, que antes era tonitruante e cheia de si, agora estava baixa, quase mansa. O corpo, a postura, tudo nele transmitia uma sensação de desconforto, de alguém que está pisando em ovos. Ele parecia, como bem descreveu o advogado Jeffrey Cicchini, irreconhecível, com a moral baixa. E eu concordo inteiramente. Aquilo não era o Gilmar Mendes que a gente conhecia. Era a sombra dele. E essa transformação radical, para mim, tem uma causa muito clara: a ameaça real e iminente da lei Magnitsky. Para a gente entender o tamanho do pânico do Gilmar, a gente precisa entender o que a Europa, e mais especificamente Portugal, representa para ele. Não é segredo para ninguém que o ministro tem uma vida dupla. Ele é ministro do Supremo aqui, mas grande parte de sua vida social, acadêmica e, dizem, empresarial, acontece do outro lado do Atlântico. Ele tem um instituto de direito em Lisboa, ele dá palestras, ele circula nos mais altos círculos do poder europeu. A vida dele é lá. E a lei Magnitsky, especialmente se for aplicada no efeito cascata pelos europeus depois dos americanos, representa a destruição completa desse mundo que ele construiu. Ser sancionado significa o fim dos passeios em Lisboa, o fim das contas bancárias em euros, o fim do status de jurista internacional. Significa perder tudo. E é por isso que ele está nessa sinuca de bico monumental. De um lado ele tem o Alexandre de Moraes, que muitos consideram sua cria, seu protegido. Foi o Gilmar quem deu sustentação para a ascensão do Moraes, quem o defendeu nos momentos mais críticos. Existe uma dívida de lealdade, uma aliança de poder ali. Ele sabe que, se ele abandonar o Moraes agora, no momento em que ele está mais fraco e acuado, ele estará implodindo uma das bases do seu próprio poder dentro da corte. Ele precisa, de alguma forma, defender o seu aliado, mas, do outro lado, ele tem o instinto de sobrevivência. Ele sabe que, ao defender um colega que acaba de ser sancionado pelos Estados Unidos como um violador de direitos humanos, ele está se colocando na linha de tiro. Ele está se marcando como cúmplice. Ele está praticamente implorando para ser o próximo da lista de sanções, tanto americanas quanto europeias. E ele, mais do que ninguém, sabe o que isso significa para o seu estilo de vida e para o seu patrimônio. É nesse contexto de desespero que a gente precisa analisar as falas dele na entrevista. Ele começa com uma defesa protocolar quase forçada do colega. Diz que tem muito orgulho de ter o Moraes como colega, que o Brasil deve muito a ele, mas a gente percebe que são palavras vazias, ditas por obrigação, sem a convicção de antes. E logo em seguida ele começa a construir a narrativa para tentar justificar os abusos do Moraes, e é aí que ele se complica, né? Ele apela para uma mentira deslavada, para uma fake news. Ele diz que havia um plano para matar Lula, Alckmin e o próprio Moraes, e que essa informação teria sido confessada pelo general Freire Gomes. Essa afirmação é de uma gravidade absurda e é simplesmente falsa. Como o próprio advogado que analisou a entrevista destacou, e como qualquer pessoa que acompanha o caso sabe, não existe nada disso nos autos.
Não há plano de morte, não há confissão de general. É uma invenção, uma cortina de fumaça criada na hora para tentar pintar o Moraes não como um tirano, mas como um herói que agiu para impedir um banho de sangue. É a tentativa desesperada de criar uma justificativa nobre para os atos autoritários. E isso mostra o nível do desespero do Gilmar, um ministro do Supremo, que deveria ser o guardião da verdade e dos fatos, recorrendo a uma mentira tão grosseira para tentar salvar a pele do colega e, consequentemente, a sua própria. Depois da mentira vem a vitimização. Ele adota um tom manso, quase de coitado, e diz: nós, que somos pacíficos, vivemos uma vida normal há mais de 40 anos. É quase cômico. O homem que por décadas foi uma das figuras mais combativas e temidas da República, de repente se pinta como um pacifista, alguém que só quer viver sua vida normal. E ele fala em sucessão política normal, onde se ganha a eleição e se vai para casa. É uma tentativa de parecer razoável, de se distanciar da imagem de radical que o Moraes construiu. Mas não cola. A gente sabe que a atuação deles nos últimos anos não teve nada de normal ou de pacífica. O que essa entrevista revela é a encruzilhada impossível em que o Gilmar Mendes se encontra. Ele está tentando fazer um malabarismo que desafia as leis da física. Ele quer, ao mesmo tempo, proteger o Alexandre de Moraes e não tomar a sanção da Lei Magnitsky. Ele quer continuar sendo o padrinho do autoritarismo aqui dentro, mas quer manter a sua imagem de jurista respeitável e sua vida de luxo lá fora. E a verdade que ele parece estar descobrindo da maneira mais dura é que não dá para ter os dois. Chegou a hora de escolher. Ou ele fica do lado do seu colega sancionado, continua a defender os abusos e aceita o destino de se tornar um páreo internacional junto com ele, perdendo o acesso à sua amada Europa. Ou ele larga a mão do Moraes de uma vez por todas, o entrega ao impeachment e tenta se salvar, se reposicionando como um moderado que viu a luz. As duas coisas, como disse o Jeffrey Tchini, ele não vai conseguir ter, mesmo com aquela carinha de gatinho do Shrek que ele fez na entrevista. Para mim, essa entrevista foi a confissão pública do medo, foi o atestado de que a pressão externa está funcionando de uma forma que a gente nem imaginava. Eles estão acuados, eles não sabem o que fazer, a arrogância deu lugar à incerteza e a certeza da impunidade deu lugar ao pânico da responsabilização. O Gilmar Mendes, que sempre foi o mestre do jogo, o jogador de xadrez que parecia estar sempre 10 movimentos à frente de todo mundo, de repente se viu em xeque e o pior, ele parece não saber qual peça mover para não levar o xeque-mate. A transformação dele de um leão feroz para um gatinho assustado é a maior prova de que a nossa luta, a nossa pressão e a coragem de quem está denunciando esses abusos no exterior estão valendo a pena. A muralha do STF, que parecia impenetrável, está começando a ruir por dentro. Essa história do Gilmar Mendes é um retrato fascinante do medo e do desespero que tomou conta de Brasília. A arrogância deles está se desfazendo diante dos nossos olhos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Gilmar está com medo da Lei Magnitsky? Acredita que no final das contas ele vai abandonar o Moraes para salvar a si mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa jogada de xadrez. Se você gostou desta análise e quer continuar entendendo os bastidores do poder, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil precisa saber que a pressão está funcionando. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai continuar acompanhando cada movimento dessa história até o fim. Um grande abraço.